Então, tá bom. Então, primeiramente, boa noite a todos. Agradecer a presença de todos e principalmente aí quem vai nos compartilhar seu conhecimento aqui, né? A doutora Ana Carolina Morozovski. Falei certo, Muito bem. né? Isso aí. Ela é juíza da Terceira Vara Federal de Curitiba, especialista em Direito Sanitário pela USP e é vice-coordenadora do Comitê Estadual de Saúde do CNJ no Paraná. Deve ter mais outras atribuições aí, doutora, mas foi o que foi me passado. Tá? Seja muito bem-vinda aqui, tá? Esse é um canal que a gente, de educação, que a FENCOM oferece para os colegas cooperados aí, e o tema é muito pertinente nesse mundo que nós estamos vivendo aí, né? Então, vou passar a palavra e, mais uma vez, obrigado aí, viu, doutora? Obrigada, doutor Sérgio. Boa noite a todas, boa noite a todos. Queria muito agradecer o convite que foi feito, até estava conversando anteriormente, né, que vocês geralmente ficam 1 hora nesse encontro, e se por acaso eu não conseguir falar tudo e vocês tiverem interesse, né, enfim, de se alongar nesse tema, eu fico à disposição por uma outra oportunidade. Queria dizer que é uma alegria sempre falar com os mineiros. Eu tenho muita sorte que lá na vara onde eu trabalho temos 4 mineiros. De 13 pessoas, 4 são mineiras. Então, eles vão para aí, trazem as comidas e aquele sotaque que é encantador, que a gente adora, né? Eu fico muito feliz, então, de estar falando para vocês, além do meu escritor preferido também ser daí, né? O João Guimarães Rosa, que está aqui atrás. Bom, eu sou juíza de uma vara federal aqui em Curitiba, que ela é especializada em saúde. Essa vara se especializou já em 2016, mas faz 2 anos que eu e os meus colegas de vara atendemos todos os processos que são ajuizados no Paraná contra a União, para fornecimento de medicamentos, tratamentos, etc. E eu fiz alguns cursinhos também de economia da saúde, em Coimbra, da farmácia do medicamento, em Lisboa, e estou tratando do tema já faz muito tempo, por isso que eu me considero já quase médica, tá, gente? Porque é tanto tempo vendo doenças e tratamentos que eu já sei um pouquinho, um pouquinho de diagnóstico, prescrições, tá? E, por favor, me interrompam a hora que vocês quiserem fazer alguma pergunta ou alguma colocação, né? Eu ficarei lisonjada se vocês fizerem intervenções, tá bem? Foi pedido para mim, para eu falar sobre judicialização da medicina. Eu achei super interessante esse termo. A gente geralmente fala judicialização da saúde, né? Mas vocês falaram judicialização da medicina e eu achei bem pertinente, porque às vezes a gente não está judicializando saúde, né? Propriamente dito, porque às vezes muitos tratamentos que são pedidos no judiciário não vão entregar saúde para aquela pessoa. E vocês já devem estar acostumados com isso, né? Deixa eu só ver como é que eu compartilho a minha tela, que como eu estou acostumada com aquele outro modo, deixa eu ver aqui, ativar legendas, acho que é aqui, compartilhar tela. Tá. Permitir, vamos lá. Estão vendo aí? É só colocar no modo apresentação, que aí fica melhor. Pois é, agora eu tenho que ver onde é que é o modo apresentação. É lá embaixo, bem no canto inferior à direita. Direito? Aí, ó, aí. Isso. Apresentação, só clicar aí. Então tá. Eu uso um programa que mostra o slide na tela, então não estou acostumada a compartilhar. Então, vamos lá. Novos contornos da judicialização da saúde. Trocou o slide? Sim. Então tá. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu não tenho conflito de interesse nenhum, eu não recebo para dar palestra. Então, tudo que eu falar aqui, vocês podem acreditar que eu estou falando com a maior imparcialidade possível. Eu vou começar falando um pouquinho da saúde pública, para depois falar um pouquinho da saúde suplementar. Em relação à saúde pública, eu vou trazer mais ou menos esses 4 pontos, tá? O panorama da judicialização nos tribunais, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu no tema 500,
e nos temas 6 e 1, 2, 3, 4, e um pouquinho da Conitec. Esses aqui são os grandes julgados em saúde pública dos tribunais superiores daqui do Brasil. Nós temos o tema 106 do STJ, que já não vale muito, temos uma suspensão de tutela antecipada 175 do STF, que foi a primeira grande decisão em saúde proferida por um tribunal superior aqui do Brasil, foi lá em 2008, 2009. Aí temos do STF o tema 6, o tema 500, o tema 793, o tema 1161 e, finalmente, o tema 1, 2, 3, 4, que mudou bastante o panorama da judicialização da saúde aqui no país. E o que eu tenho para falar para vocês é que a judicialização da saúde, ou da medicina, como vocês preferirem, tem dado muito enfoque a evidências científicas. Houve um tempo em que o médico prescrevia um medicamento, um tratamento, uma tecnologia em saúde e dava aquela prescrição para o seu paciente ajuizava o processo e o juiz automaticamente deferia, partindo do pressuposto de que, se o médico prescreveu, aquele tratamento é devido, né, para aquela pessoa, para aquele paciente, seja contra o SUS, seja contra a saúde suplementar. Acontece que, ao longo do tempo, nós pudemos perceber que esse automatismo na hora do deferimento de uma tecnologia em saúde acabou acarretando vários problemas para os sistemas de saúde coletivos, né? E o principal deles é gastar com coisas desnecessárias, supérfluas e até mesmo prejudiciais para a parte. Então, eu posso dizer que alguns casos anedóticos de juiz deferindo tratamento para cachorro pelo SUS, porque o cachorro servia de apoio terapêutico para criança, juízes deferindo filtro solar de uma determinada marca francesa para a pessoa. Se vocês forem nas farmácias das secretarias de saúde aí de Minas Gerais, vocês vão ver a quantidade de coisas, digamos assim, que não deveriam estar sendo fornecidas e que estão sendo fornecidas por decisões judiciais. Podem imaginar aí suplementos dos mais variados, claro que alguns são devidos, mas muitos não, fitoterápicos. E o que acontece? Primeiro, a gente gasta dinheiro com isso. Segundo, a gente gasta estrutura, tá? Para entregar essa tecnologia que foi deferida pelo Poder Judiciário. Antigamente, aqui na Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, havia uma salinha pequena para colocar os remédios judicializados. E essa sala foi se expandindo, se expandindo, se expandindo. O pessoal que trabalhava para cumprir decisão judicial era uma equipe pequena, né? E essa equipe teve que se expandir, então a gente gasta recursos, não só monetários, como também de espaço e humanos, tá? Então, o enfoque hoje é em evidência científica. Nenhum tribunal vai dizer que não pode dar o que está fora do SUS ou o que está fora do SUS, mas precisa sempre focar na evidência científica, tá? Agora eu vou falar um pouquinho da tese do tema 500 do STF, que fala sobre a obrigatoriedade do SUS de fornecer medicamentos sem registro no Brasil. Vejam que nós estamos falando aqui de medicamento que não tem registro no Brasil, já não está falando de outro tipo de tecnologia. E a regra geral que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu nesse tema, e que está valendo até hoje, é de que o SUS não pode ser obrigado a fornecer medicamentos sem registro no Brasil. Agora, como todo bom julgado em saúde, o Tribunal Superior que está julgando, né, aquele processo, vai estabelecer uma série de exceções, porque é muito difícil você fechar a porta. Exige muita coragem e talvez nem seja adequado. Mas, então, as exceções que o Supremo Tribunal Federal elencou para que um determinado medicamento importado pudesse ser deferido pelo Poder Judiciário são esses, tá? Aquele medicamento que está sendo pleiteado tem que ter tido o seu registro requerido na Anvisa. Então, pelo menos a indústria tem que ter pedido o registro lá, salvo para drogas, para doenças raras e ultra raras. Daí, nesse caso, não precisa nem do pedido de registro na Anvisa. O segundo requisito a Anvisa tem que estar em mora irrazoável na análise daquele pedido de registro. Tá? A Anvisa tem alguns prazos para analisar os registros de medicamentos, que variam de acordo com o tipo de medicamento,
e podem ser prorrogados algumas vezes também esses prazos, mas a partir do momento em que se passa esse prazo concedido para a Anvisa e a mora nessa apreciação pode ser atribuída para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela passa a ser uma mora irrazoável e aí esse requisito aqui, fixado pelo Supremo Tribunal Federal, estará preenchido. O outro requisito para conceder medicamento fora importado, né, é que ele possua registro em agências internacionais de renome. É assim que o Supremo Tribunal Federal se expressa. E aí surgiu, né, na época em que esse tema foi julgado, o que seriam as agências internacionais de renome. Mas a gente geralmente entende o FDA, né, a UEMA na Europa, geralmente são essas duas que vão registrar o medicamento por primeiro, e às vezes, esses dias eu vi um país asiático, eu acho, que registrou o medicamento pela primeira vez. Enfim, mas seriam essas agências de maior porte, né? E um outro requisito para que a gente possa conceder esse medicamento importado é que não haja substituto terapêutico com registro no Brasil. Portanto, o paciente tem que usar aquilo que está no país nacional, sem importação, para daí poder pedir o que está importado, tá? Se não houver nenhum tratamento, se a doença for rara ou ultra rara e aquela droga que ele está pedindo é uma droga órfã, aí vai poder, enfim, já está caracterizado também esse requisito, tá? Agora, vou falar rapidinho do tema 6 do Supremo Tribunal Federal, que foi julgado juntamente com o tema 1234. Ele foi fruto de uma audiência de conciliação, entre aspas, tá? Que durou 23 sessões. Então, foi uma audiência que se estendeu por 23 sessões e foi fruto de um acordo, um esforço colaborativo dos entes federados, na União, Estados, Município e Distrito Federal. E o ministro Gilmar Mendes, que era o relator desses dois processos, decidiu deixar com que esses entes federados pactuassem o que deveria ser levado em consideração nesse julgamento, partindo do pressuposto de que a Comissão Intergestores Tripartite, estabelecida na Lei 8080, na Lei do SUS, né, a Comissão Intergestores Tripartite União, Estados e Município, Distrito Federal, é essa comissão que vai tomar as decisões mais importantes para o Sistema Único de Saúde. O ministro pensou, se é assim, vamos deixar que esses 3 entes federados se acertem e vejam o que é melhor aqui para o Sistema Único, tá? E o tema trata do dever do Estado de fornecer medicamento não incorporado. Aqui, veja, a gente está tratando novamente de medicamento e não de outro tipo de tecnologia. Quais são os requisitos que foram fixados, ou melhor, que já eram, já tinham que ser exigidos anteriormente ao tema 6 e ao tema 1234, e que foram mantidos nesses 2 temas. Primeiro, a parte não pode arcar com, a parte tem que provar que não pode arcar com o custo daquele medicamento. Isso fere um pouquinho a lógica da universalidade do SUS. De qualquer forma, já antes desse julgamento, já se entendia que se a parte quer algo que está fora do SUS, ela precisa provar que não pode pagar por aquilo, tá? Como que a gente analisa isso num processo? É muito difícil o juiz analisar essa impossibilidade. Os tribunais não fixam parâmetros objetivos, mesmo porque é muito difícil de fixar esse parâmetro objetivo. E eu posso dizer aqui na minha prática que a gente tem casos em que a gente tem certeza de que a parte pode pagar aquele medicamento e tem certeza que ela não vai poder pagar. Basicamente, o que a gente faz aqui? A gente pede declaração de imposto de renda, declaração de bens daquelas pessoas, dos pacientes que estão entrando com o processo, e coteja esses bens, enfim, o patrimônio dessa pessoa, né, e seus rendimentos, com o custo daquele tratamento. Então, vamos por uma pessoa ganhe 20 mil por mês, está pleiteando um medicamento de R$100. É óbvio que ela vai conseguir arcar com aquele medicamento, tá? Ou uma pessoa que ganha esses mesmos 20 mil por mês, que não tem patrimônio e está pleiteando um medicamento de 600 mil. Óbvio que ela também, eu não sei se eu falei errado, enfim,
no primeiro caso, ela vai ter condição de pagar aquele, e nesse segundo não vai ter, tá? O segundo requisito que já vi que foi reforçado no tema é que, para pedir algo que está fora do SUS, eu preciso esgotar o que tiver dentro do SUS. A parte vai ter que provar que usou aquilo que o SUS oferece e que aquilo que está dentro do sistema único não foi eficaz, provocou efeitos colaterais graves. Então, só se a parte tiver passado por todo o processo dentro do Sistema Único de Saúde é que ela vai poder pedir o que está fora, tá? O terceiro requisito é a imprescindibilidade do tratamento. Para você receber algo que não está incorporado, não está disponível para a população toda, você também tem que comprovar que aquele tratamento é imprescindível. Não só que ele é bom, mas que ele precisa realmente ser ministrado para aquele paciente. E o que mudou, então, né, depois do tema 6 e do tema 1, 2, 3, 4? Uma coisa bastante importante que tem a ver com aquilo que eu falei lá no começo, né? A maior importância que vem se dando para as evidências científicas, tá? O que o tema disse? Que para a gente conceder um medicamento fora do SUS, precisa haver ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas de alto nível metodológico que indiquem os ganhos daquele medicamento e a segurança daquele medicamento. Portanto, hoje, o Supremo Tribunal Federal vedou também, né, como vocês preferirem, por exemplo, o deferimento de um medicamento cujo ganho clínico vem apenas em um estudo de coorte, por exemplo, ou um ensaio clínico que não é randomizado. A gente precisa desses dois níveis, desses dois desenhos de estudo, tá? Ou evidência primária, que é um ensaio clínico randomizado, ou uma evidência secundária, que é a revisão sistemática, demonstrando que aquela droga realmente vai proporcionar, ou não, se vai proporcionar, que pode proporcionar um ganho terapêutico que ela segura para aquele paciente. A gente sabe hoje, vieram algumas críticas depois desse tema, em relação aos medicamentos para doenças raras e ultra-raras, cujos estudos raramente vão ser randomizados, né? Existe hoje também uma tentativa de alterar essa pirâmide de evidências também. A gente já sabe que, por vezes, alguns estudos que estão mais abaixo na pirâmide podem trazer uma evidência científica melhor do que um ensaio clínico randomizado, por exemplo, se o ensaio clínico randomizado não for bem feito. Então, mesmo assim, o tema, ele acaba fechando, né, para o juiz de primeiro grau a possibilidade de deferimento de qualquer tratamento medicamentoso que não tenha um ensaio clínico randomizado ou uma revisão sistemática dizendo acerca dos ganhos e da sua segurança. Aí a gente fala também, quando a gente fala em estudo científico, a gente não pode só pensar o desenho dele. A gente tem que pensar se ele é bem feito ou se ele não é bem feito. Você sabe muito melhor do que eu, né, que existe essa tabela GRADE que analisa o nível de validade, de confiança naquele estudo, de qualidade daquele estudo, e que divide os níveis de evidência em muito baixo, moderado e alto, tá? Se vocês forem ver os relatórios da Conitec, da qual eu vou falar mais adiante, vocês podem ver os estudos que ela seleciona para colocar nos seus relatórios de recomendação de incorporação ou não, e lá vai ter o nível de evidência científica segundo grade. E muitos trabalhos que eles acabam usando, e que são os que estão disponíveis, têm evidência moderada para baixo, tá? E o ministro Gilmar Mendes tende a dizer ali, a gente pode interpretar que ele quer um nível de evidência alto, tá? Então, seriam ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas com nível de evidência alto. Ou seja, estudos clínicos bem desenhados, bem conduzidos, com diminuição de vieses, etc. Bom, desfecho que a gente geralmente observa quando a gente vai analisar um caso que chega para nós, tá? Eu não vou mentir, o que a gente mais gosta de saber é o ganho de sobrevida que uma determinada tecnologia vai trazer para o paciente, ou se
aquela tecnologia vai aumentar a sua qualidade de vida. E aí fica novamente uma análise subjetiva, né? Quanto de sobrevida um juiz vai considerar para conceder um tratamento? A gente não sabe, né? Aqui no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, nós temos uma jurisprudência no sentido de que, em princípio, para conceder um medicamento oncológico, por exemplo. Oi? Alguém falou? Para conceder um medicamento oncológico, por exemplo, o medicamento precisa dar pelo menos 1 ano a mais de sobrevida do que aquele medicamento que já está disponibilizado no SUS, tá? Mas isso não é uma regra, não é observado em todos os estados, por todos os juízes, e o Supremo Tribunal Federal também não estabeleceu qual seria o ganho relevante para que a gente possa deferir um tratamento fora do SUS. E a qualidade de vida segue o mesmo raciocínio. É muito subjetivo, o juiz vai pegar e vai analisar com base no que alguns técnicos vão dizer ali dentro do processo, se aquele ganho em qualidade de vida pode servir para um deferimento ou não, tá? E quem que ajuda o judiciário na análise dessa evidência, desse ganho? A gente pode se valer de peritos judiciais, que são aquelas pessoas que se cadastram no judiciário e servem e fazem uma perícia. A perícia pode ter uma análise direta do paciente, ou seja, com análise presencial ou por videoconferência, mas sim com entrevista, etc. Ou a gente pode se assessorar também de núcleos de apoio técnico. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu peço para me interromper, porque eu não estou vendo nada, só estou vendo aqui a minha tela, tá? O núcleo de apoio técnico também pode nos ajudar. E o que são esses núcleos de apoio técnico? São grupos elaboradores de notas técnicas que podem ser de uma faculdade, de um hospital, às vezes até a própria Secretaria de Saúde pode ceder alguns médicos para comporem um núcleo técnico. E vocês têm aí em Minas Gerais um núcleo de apoio técnico muito famoso. Aí o Natijus de Minas Gerais é um núcleo de apoio técnico muito famoso. Às vezes o tribunal mesmo forma um núcleo de apoio técnico para auxílio aos juízes. E esses núcleos de apoio técnico, eles têm todo um assessoramento do Hospital Sírio-Libanês, né, para que o Hospital Sírio-Libanês auxilie esses médicos farmacêuticos técnicos na elaboração dessas notas técnicas de acordo com aquilo que o Conselho Nacional de Justiça entende devido. São feitos vários cursos para os membros desses núcleos de apoio técnico, para que eles possam analisar uma evidência científica de maneira adequada, para que eles possam se posicionar de maneira adequada e trazer para o juiz as informações que a gente precisa para a gente julgar. Além das notas técnicas, a gente pode se valer de algumas revisões sistemáticas que são elaboradas pelo Hospital Sírio-Libanês a pedido do Conselho Nacional de Justiça. Quando a gente verifica aqui no judiciário que tem uma determinada tecnologia que é muito judicializada e que a gente precisa de uma análise bem profunda, aí a gente aciona o Conselho Nacional de Justiça, para o Conselho Nacional de Justiça acionar o Sírio-Libanês, né, a parte de avaliação de tecnologia em saúde do Sírio-Libanês, para que ele faça uma revisão sistemática acerca daquela tecnologia. E elas vêm bem esmiuçadas, vocês podem consultar tanto as notas técnicas emitidas para o Poder Judiciário, como as revisões sistemáticas do projeto do PROAD do Sírio-Libanês. Se vocês digitarem ali no Google Enatijus, vai aparecer ali, vocês vão poder consultar nossas notas técnicas ou revisões sistemáticas. A gente estou participando agora de um grupo para atualizar o formulário, atualizar o próprio sistema e a busca, mas a gente ainda está num sistema antigo meio truncado, mas vocês têm acesso ali a todas as notas técnicas e revisões sistemáticas que já foram produzidas, né? E a gente também, quando está julgando um processo, a gente pode consultar outras agências de avaliação de tecnologia em saúde. Então, por exemplo, não raro, eu vou lá ver o que o NICE falou, porque o NICE, a gente é espelho do NICE, né? Eu vou lá ver o que o NICE falou sobre uma determinada tecnologia, e dali eu extraio qual foi a evidência científica que ele achou,
né, que ele analisou, eu posso transpor aqui para o meu processo aquela evidência científica, desde que ela esteja atualizada, desde que eu possa ter certeza de que ela está atualizada, né? E o mesmo eu posso fazer eventualmente, com uma análise econômica que o NICE faça, ou que o Canadá faça, posso também trazer aqui para o meu processo que está sendo analisado. Bom, e aí vamos seguir aqui nos requisitos fixados pelo tema 6 e pelo tema 234. E um quinto requisito se relaciona com a CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde no Sistema Único de Saúde. E a pergunta que se faz é, e se a CONITEC já analisou aquela tecnologia e não recomendou a sua incorporação, tá? Bom, a CONITEC é essa nossa comissão que assessora os entes federados para a incorporação de políticas públicas. Ela foi criada pela Lei 12.401 de 2011 e, por essa lei, ela tem a obrigação de analisar as evidências científicas pelos métodos de avaliação de tecnologia em saúde, sobre uma determinada tecnologia, tem que analisar a parte econômica também daquela tecnologia, que abrange custo-efetividade e impacto orçamentário, e são coisas diferentes, uma e outra, né? O custo-efetividade, grosso modo, vocês sabem, se o quanto eu pago, o quanto que eu vou pagar para obter um determinado retorno, um determinado ganho em saúde, se isso está valendo, né? E o impacto orçamentário é quanto o Sistema Único de Saúde, ou eventualmente a operadora, né, de saúde suplementar, vai ter de gasto caso incorpore uma determinada tecnologia. Muito bem. Não sei se vocês já chegaram a ver algum relatório de recomendação de incorporação da CONITEC, mas ele tem essa carinha. Se vocês entrarem lá no site da CONITEC, esse, por exemplo, é um relatório de medicamento. Ele vem azulzinho assim. Esse é um relatório de protocolos e diretrizes terapêuticas. Vem rosadinho assim. E o terceiro tipo de relatório de recomendação se refere a produto. Por quê? Porque a CONITEC agora tem 3 comitês. Um comitê que analisa medicamento, um comitê que elabora os protocolos, os PCDTs, e um comitê que analisa produto e demais tecnologias em saúde, tá? E essa daqui, depois que a CONITEC analisa, né, passa por todo o processo, análise de evidência, vai para a audiência preliminar, depois faz o relatório preliminar, aí vai para a audiência pública, relatório final, e se ela recomenda a incorporação dessa tecnologia, quem vai incorporar não é a CONITEC, é o secretário da SECTIX do Ministério da Saúde, tá? E essa é uma portaria que incorpora, por exemplo, o quê? O betadine-tuximab, para o tratamento de neuroblastoma. É assim, todas as portarias vêm com essa carinha. E vejam o artigo 2º, que é muito importante ali. Conforme determina o artigo 25 do decreto 7646 de 2011, que é o decreto que regulamenta a CONITEC, as áreas técnicas terão prazo máximo de 180 dias para efetivar a oferta no SUS, né? É o decreto 7646, prazo de 180 dias para disponibilização aos usuários. O que tem que ser feito nesses 180 dias? Se for um medicamento, tem que ser pactuado para ver quem que vai pagar aquele medicamento, qual ente federado vai ter que pagar, como que vai ser distribuído, tem que ser feito contrato com a indústria para poder já fazer as compras. Se for um procedimento, tem que criar código de tabela SIGTAP, ver da onde que vai sair aquele financiamento, enfim, credenciar, ver a rede credenciada, habilitada para fazer aquele tratamento. E o que acontece? Não raro, aliás, quase na maioria das vezes, o prazo de 180 dias é ultrapassado e, assim, salvo alguma situação muito peculiar, se a parte entra com um processo depois desse prazo de 180 dias para disponibilizar uma tecnologia que foi incorporada, a gente defere, tá? Nem vê muito, ele já está incorporada, já tinha que estar com o paciente, é deferimento, tá? E se for um medicamento, depois que a CONITEC incorpora, ele vai para a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, certo? Vocês têm acesso a ela por esse REC,
QR Code. Então, voltando à pergunta. E se a Conitec já analisou e não recomendou a sua incorporação? Aí, a parte vai ter que demonstrar que a Conitec errou. É um ônus argumentativo que a parte vai ter de dizer, tudo bem, a Conitec disse que não, mas ela errou, mas a parte não pode alegar, fazer algumas alegações, tá? Quais são as alegações que ela pode fazer? Ela pode falar que o procedimento adotado pela Conitec estava errado, ou seja, que houve uma falha procedimental da Conitec, vício de legalidade, a gente chama, ou que a conclusão a que a Conitec chegou não condiz com aquilo que ela analisou. E eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Essa é a segunda hipótese, que violação à teoria dos motivos determinantes. A irregularidade do procedimento ou ilegalidade do ato é fácil vocês verem. Vocês viram ali que quem incorpora é o secretário da Sectix. Vamos supor que uma portaria de incorporação saiu com o nome de um outro secretário. Vício de procedimento, nós podemos afastar a Conitec, tá? Agora, violação à teoria dos motivos determinantes. Vou dar um exemplo que esse é mais difícil de explicar. Vamos supor que a Conitec tenha feito todo o seu relatório de uma determinada tecnologia com base em um estudo que já havia sido superado na hora que ela elaborou aquele relatório. Ela pegou um estudo de 2021, um de 2020, mas vamos supor que em 2024 saiu um super estudo, super bem feito, que ela não levou em consideração na hora de dar o seu relatório. Esse é um caso em que a gente pode afastar o relatório da Conitec, tá? Por quê? Porque ela tem a obrigação de analisar toda a evidência científica disponível até a hora de elaborar o seu relatório. Outro exemplo. Vamos supor que não foi que ela não levou em consideração um determinado estudo, mas que ela analisou um estudo errado. Não, é muito difícil isso acontecer, tá? A Conitec, via de regra, faz a coisa certinha ali. Mas vamos supor que ela pegou um estudo que indica um ganho de sobrevida global de 10 meses, mas ela considerou que o ganho de sobrevida global era de 4 meses, tá? E aí não recomendou a incorporação. Houve um erro. O juiz pode afastar o relatório da Conitec. Agora, se a Conitec tiver pegado toda a evidência científica certinha, tiver feito o cálculo tudo certinho e tiver entendido que não é para incorporar, aí o juiz não pode interferir, porque aí se parte do pressuposto que é uma decisão política e técnica da Conitec, que é o órgão responsável por fazer esse tipo de escolha. Deu para entender, gente, mais ou menos como que é isso? Então, ó, resumidamente, para definir um tratamento fora do SUS, a parte tem que comprovar que não pode arcar com ele, tem que esgotar as alternativas terapêuticas, o tratamento tem que ser imprescindível, tem que comprovar a eficácia e a segurança por estudos científicos de alto nível, e se aquele medicamento já foi analisado pela Conitec, para afastar o relatório de recomendação de não incorporação, ele vai ter que demonstrar falha, seja de procedimento, seja de embaçamento da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde. E tudo que a gente falou do tema 6 e do 234 diz respeito a medicamento, mas muitos juízes pegam toda aquela razão de decidir o 234 e utiliza também em procedimentos, terapias, produtos, insumos e OPMS, certo? Não é obrigatório fazer isso, mas muitos juízes já pegam aquela lógica e enfim, trazem ela também para esses outros tipos de tecnologia. Eu vou falar um pouquinho da saúde suplementar, né, a realidade da saúde suplementar. Basicamente, eu vou passar pela regra geral dos tratamentos em saúde, pela situação peculiar dos oncológicos, pelas leis 14.307 e 14.454, que mudaram sensivelmente o cenário, respondendo justamente a toda essa judicialização da saúde excessiva que nós temos também na saúde suplementar. Muita judicialização é devida, mas muita é excessiva. E sobre a decisão da ADI 7265 do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Qual que é a regra geral da Agência Nacional
de saúde suplementar. Ela está lá no artigo 10 e no artigo 12 da Lei 9656 de 98, e basicamente dizem o seguinte, que a operadora só pode ser obrigada a fornecer o que está no rol, que é o plano referência. Se vocês forem lá no site da ANS, vocês vão poder consultar o que está no rol e o que está no rol. A operadora pode oferecer algo a mais? Pode, mas aí vai ter que estar no contrato e tal. Então, o contratante, o consumidor que tiver fazendo um contrato de seguro ou de plano de saúde, vai poder obrigar a operadora a que ela lhe ofereça o que está no rol e se tiver alguma coisa a mais no contrato, tá? Em princípio, se não tiver nada além do rol no contrato, a operadora não é obrigada a fornecer esse extra, tá? Isso aí em princípio. Quais são as exceções a essa regra geral da ANS? Primeiro, medicamentos de uso hospitalar em geral. Medicamentos que a gente vai usar no hospital não precisam estar no rol. Basta o médico prescrever e seguir alguns requisitos que eu vou falar depois, que eles têm que ser liberados pela operadora, independentemente de estarem ou não no plano referência. Os medicamentos oncológicos também têm umas regrinhas especiais, em virtude da gravidade da doença oncológica, né? E outras situações previstas em lei e pela jurisprudência. Vamos lá. Quais são as condições para qualquer fornecimento de tecnologia em saúde? Primeiro, não pode ser tratamento experimental. Esse é vedado. E também para o SUS, a mesma coisa. Tratamento experimental não pode ser, a operadora não pode ser obrigada a fornecer um tratamento experimental. Para o sistema de saúde suplementar, o medicamento não pode ser importado, isso está lá na lei 9656. Deve possuir registro na Anvisa também, na lei 9656, e deve ter a sua prescrição respaldada por evidências científicas, certo? Significa que tudo isso é obedecido pelo judiciário? Não. Às vezes o judiciário pode determinar o fornecimento de um medicamento importado, mas aí ele vai estar fugindo do que a lei determinou, tá? No direito, digamos assim, de acordo com o ordenamento jurídico vigente, não pode, a operadora não pode ser obrigada a fornecer um medicamento importado ou qualquer medicamento que não se enquadre aqui nessas hipóteses, tá? Por quê? Porque tanto no Sistema Único de Saúde como na saúde suplementar, a gente tem que entender que nós estamos tratando de sistema coletivo de saúde. Não é porque a gente paga e que a operadora, enfim, tem o lucro, que a gente pode entender que ela deve dar tudo para todos, né? Qualquer sistema coletivo de saúde precisa passar, precisa ter um sistema de avaliação de tecnologia de saúde composto por evidência científica, né, e análise econômica daquela tecnologia, para que esse sistema gaste bem o seu dinheiro, gaste em coisas que vão realmente trazer retorno, tá? Vamos falar um pouquinho agora dos medicamentos oncológicos da saúde suplementar. São três as hipóteses, né? Uso hospitalar ou internação domiciliar, que a internação domiciliar vai seguir as regras do hospitalar, tá? E nesse caso, qualquer droga oncológica, mesmo não estando no rol, vai ter que ser fornecida, desde que respeite aquelas regrinhas anteriores ali, né? Tem os medicamentos oncológicos de uso ambulatorial e os de uso domiciliar. E aqui o ambulatorial eu posso pensar em algum intravenoso ou de uso oral também, tá? Os medicamentos oncológicos de uso hospitalar ou internação domiciliar e os medicamentos de uso ambulatorial que não são de uso oral não precisam estar no rol para o fornecimento pela operadora. Então, basta que o médico prescreva, demonstre que tem evidência científica, que tenha registro aqui no Brasil, que a operadora vai ser obrigada a fornecer esse medicamento oncológico. Já os medicamentos orais, de uso ambulatorial ou uso domiciliar, originariamente precisavam estar previstos no rol e em DUT, né, diretrizes de utilização, para que a operadora tivesse que fazer o seu fornecimento. Isso está na Lei 9656 de 98, no artigo 12, parágrafo 4º. Então, diz lá, né, que medicamento oral de uso ambulatorial ou domiciliar precisa estar no rol e precisa seguir a sua, precisa ter sua prescrição conforme DUT ou PCDT.
Aí veio a Lei 14.307 de 2022 e acrescentou um parágrafozinho ali no artigo 10 que disse que medicamentos orais de uso ambulatorial e uso domiciliar são de fornecimento obrigatório, desde que tenha registro e a utilização seja conforme a bula. Por causa disso, há uma parcela expressiva da jurisprudência que entende que os orais de uso ambulatorial e domiciliar, ou os orais, né, não precisam estar no rol para que a operadora seja obrigada a fornecer. E eu digo o STJ tem entendido assim, tá? Quando diz assim, fornecimento obrigatório, o STJ tem lido isso como uma imposição para a operadora, ainda que aquele medicamento de uso oral não esteja no rol, tá? Portanto, ou melhor, não obstante, vamos usar aí, não obstante, né, ao meu ver, essa não é a interpretação mais correta da legislação. Por quê? Porque esse artigo 10, parágrafo 6º, que incluiu esse fornecimento obrigatório, não revogou o artigo 12 do parágrafo 4º, que é esse aqui, que estabelece que esses orais têm que ter previsão no rol e indute. Não revogou, tá? Ou seja, o artigo 12, parágrafo 4º continua valendo. E tem um outro argumento muito forte, é de que o artigo 10, parágrafo 6º, que é esse aqui do fornecimento obrigatório, fala que tem que ter o registro no país, que o medicamento tem que estar sendo usado conforme a bula e conforme o parágrafo 7º do artigo 10, incluído pela mesma lei 14.307 de 2022, que diz o quê? Que diz da atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde. Portanto, me parece que o legislador não quis que qualquer medicamento oral tivesse que ser fornecido, ainda que ele não constasse no rol, tá? Pelo menos com base na Lei 14.307 de 2022. Então, né, a regra geral é que elas continuam se submetendo ao rol, tá? Essas tecnologias continuam se submetendo ao rol. Posteriormente, veio a Lei 14.454 de 2022, que trazendo uma luz a essa polêmica jurisprudencial que existia acerca de pode estar fora do rol, não pode estar fora do rol, a lei estabeleceu o rol taxativo ou não estabeleceu o rol taxativo, veio essa lei que acrescentou o parágrafo 13º ao artigo 10 e ou melhor, que previu a possibilidade de uma operadora ser obrigada a fornecer uma determinada tecnologia fora do rol. E a gente chama isso de taxatividade mitigada, tá? Ou seja, a operadora pode fornecer algo que não esteja no rol, e aí eu falo não só de medicamento oral oncológico, como de qualquer outro tipo de medicamento, desde que exista a comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, uma redação um pouco estranha, mas enfim, mais ou menos dá para entender o que quer dizer, e desde que existam recomendações pela Conitec, ou exista recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologia em saúde que tenha renome internacional, né, aprovando aquele medicamento, tá? Desde que eles sejam aprovados também para seus nacionais. A gente entende que esses são requisitos cumulativos, precisa dos dois, para que a operadora seja obrigada a fornecer medicamentos fora do rol. Vamos dar uma resumida. Então, para ser fora do rol, tá? Todo medicamento que deve ser entregue pela operadora tem que seguir esses aqui, tá? E esses requisitos, e além disso, também agora esses aqui, tá? Então tem que ter essa comprovação de eficácia e tem que ter pelo menos a recomendação da Conitec ou recomendação de no mínimo um órgão de avaliação de tecnologia em saúde, certo? Nós temos isso. Houve uma ADI no Supremo Tribunal Federal contra a Lei 14.454, foi ajuizada pela Unidas, tá?
falando que esse dispositivo padecia de inconstitucionalidade. Ao meu ver, não era caso de inconstitucionalidade, mas o Supremo Tribunal analisou tudo isso e estabeleceu novos requisitos para deferimento fora do rol. Ele fez assim, como se fosse uma interpretação daquela lei, tá? Ele disse assim, não, a lei realmente, né, trouxe essa taxatividade mitigada, mas para a operadora ter que fornecer algo fora do rol, tem que ter uma prescrição por médico ou odontólogo, não é novidade nenhuma, isso já precisava ter, né? Tem que ter uma inexistência, não pode ter tido uma negativa expressa da ANS ou um processo pendente na ANS analisando aquela tecnologia. Vejam, é a mesma lógica lá do tema da saúde pública. Se a Conitec disse não, a gente vai ter que respeitar isso, a não ser que tenha tido um erro da Conitec. A mesma coisa aqui. Se a ANS disse não tem que fornecer, a gente vai ter que respeitar essa posição da ANS, a não ser que seja apontado um erro ali. Tá? O Supremo Tribunal Federal também falou, só vai ser obrigado a fornecer algo fora do rol, se não houver substituto terapêutico dentro dele, se a sua eficácia e segurança forem comprovadas, né, por evidências científicas de alto nível, igualzinho o tema do SUS, e se o medicamento tiver registro na Anvisa, afinal de contas, a própria lei exige esse registro para o fornecimento desse medicamento fora do rol, tá? Mas hoje o que a gente segue é isso aqui, para analisar um processo contra a saúde suplementar de algo que está fora do rol, tá? A gente vê isso aqui para definir ou não. A ANS ainda não regulamentou essa lei aqui, né? Ela teria que ter regulamentado. Essa lei aqui, a 14454, ela não regulamentou. Então, tem muitos processos lá na ANS de reclamações de consumidores que sabem que atendem esses requisitos e mesmo assim tem a cobertura indeferida pelas operadoras, tá? Se vocês quiserem ver mais ou menos assim no Sistema Único de Saúde o impacto das decisões judiciais no orçamento da saúde, eu trago aqui esse artigo que eu escrevi, tá? O QR Code ali, eu faço um cotejo entre o que o Ministério da Saúde gastou e o Estado do Paraná em um determinado período de tempo, para vocês verem que esse dinheiro que está sendo gasto na judicialização, ele sai do próprio orçamento da saúde, né? Então, a gente está dando uma destinação diversa daquela originária ali que foi prevista lá na lei orçamentária. Eu sei que agora o Ministério da Saúde está tentando prever na lei orçamentária anual uma reserva para judicialização, para que não haja mais essa, digamos assim, essa transversação aí de recursos no orçamento da saúde, tá? Bom, gente, eu acho que é isso. Eu trouxe aqui a capa, onde Minas Gerais e o Paraná se encontram, porque a capa do João Guimarães Rosa, eu tenho a sorte de ter o facsímile da primeira edição aqui, gente, e do Guimarães Rosa, e, para quem não sabe, a ilustração da primeira edição do Grande Sertão Veredas é de um artista paranaense, que já faleceu, chamado Poti Lazarotto, e que ilustrou também vários outros livros do João Guimarães Rosa e de outros autores brasileiros, e, portanto, eu gostaria aqui muito de agradecer a atenção de vocês, né, como disse o Guimarães Rosa ali no próprio Grande Sertão Veredas, eu queria muito agradecer a sua fineza de atenção. Me coloco à disposição, tá aí meu e-mail para qualquer, enfim, precisarem de alguma coisa, quiserem sugerir algo, questionar, criticar, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade. Doutora Ana Carolina, muito obrigada aí por compartilhar esses conhecimentos, sabe? Na medicina, a gente tem muita dúvida em relação a, principalmente, incorporação de novas tecnologias, seja medicamento, procedimento. E hoje, né, com essa visão que o paciente deixou de ser paciente, virou cliente, até com o Código de Defesa do Consumidor, eu queria só fazer uma pergunta: como nós médicos devemos atuar quando chega um paciente sabendo dessa nova tecnologia? Vou te falar aí, tem a robótica que foi incorporada recentemente para câncer de próstata, né? Mas na ortopedia ainda não foi incorporada, mas é bem utilizada no hospital que eu trabalho. Tem outra, a TAV, que é troca valvar por catéter,
que a gente tem critérios aqui para indicar, mas hoje o paciente já chega querendo assim, vou judicializar porque eu quero a robótica, eu quero a TAV. Como que nem sempre tem a indicação correta, mas ele já chega com esse objetivo de judicializar. Como o médico assim deve proceder nesse sentido? Sim. Doutor Sérgio, eu costumo falar que essa posição do médico é muito delicada, e eu entendo muito isso, porque a gente nunca sabe o que vai sair da cabeça do juiz, né? Se de repente alguém vai ajuizar um processo, vai falar que pediu um erro médico, alguma coisa assim. Então, eu entendo o receio de vocês, e eu entendo que eu imagino que deva haver muita pressão por parte dos pacientes também. O que eu recomendo sempre é que vocês peguem esses casos que são mais recorrentes, estabeleçam protocolos dentro do tribunal, do hospital, tá? Para que vocês possam dizer, o hospital decidiu que o TAV só vai fazer nesse caso, tá? O hospital decidiu que a cirurgia robótica vai ser assim, assim, assado. Agora, tem um detalhe, né? O TAV, qual que é? O TAV está incorporado no SUS, né? E a gente não consegue contratualizar com ninguém por causa do preço de tabela. Então, nesse caso, em que uma tecnologia está incorporada, a gente não consegue disponibilizar para a população, esse caso eu acho que vocês teriam que indicar, tá? Se está tudo conforme o protocolo, às vezes, eu acho até que a TAV não sei se saiu o protocolo aí, eu acho, não sei se já saiu o protocolo. Não, tem protocolo. Eu sou cardiologista, então eu falo, tem protocolo, né? Na própria ANS, né? Os convênios têm, e também do SUS também. Então, fechou aqueles critérios, daí vocês podem receitar sem nenhum constrangimento, gente. Por exemplo, tem alguns medicamentos que são incorporados ao SUS que eles trazem um ganho, não trazem um super ganho, mas aí, nesse caso, é direito subjetivo do paciente ter aquele medicamento, né? A decisão política foi tomada. A decisão política forneça esse tratamento. Aí vocês vão ter que fornecer. Mas se a pessoa chega fora dos critérios do TAV para o SUS, que tem idade mínima, por exemplo, aí vocês vão poder falar, não, a gente segue o protocolo da Conitec, eu não vou prescrever isso daí, porque o hospital tem um protocolo assim, assim, assado. Eu acho que isso resguarda vocês, sabe? Mas Então, acho que o grande problema, às vezes, que chega num juiz, né? Que dá uma liminar, alguma coisa, e acaba que, né, o colega acaba fazendo o procedimento, é, né? isso eu sei que acontece muito. Os temas, né, e essa DI 7265 vieram para racionalizar, mas o fato é que eu sou especializada, que eu só trato de saúde, né? Olha, alguém falando aqui do Grande Sertão Veredas. Então, o que acontece? Tem aquele juiz, já leio aqui a mensagem, tem aquele juiz que está tratando do crime, da falência, da família, do condomínio, e aí chega o processo de saúde para ele fica com medo, ele não tem, e ele nem tem condição de estudar o que eu estudei, né? Ou que os meus colegas que têm várias especializadas estudaram. Então, eu acho que a gente já caminhou. Eu não sei qual que é a sensação que vocês têm aí, mas já melhorou. Não sei. Eu, Não. eu, eu acredito que sim, muita coisa melhorou, principalmente com a informação, né? Mas a gente tem que saber separar o joio do trigo, né? Porque também tem muita informação aí. Uma que eu falo recentemente, caiu na mídia aqui, é daquela profissional da UFRJ, polilaminina, Polilaminina. Uhum. entendeu? E tem liminares aí judiciais indicando o tratamento que está na base da pirâmide lá que você mostrou, né? Tem. Então, a polilaminina é um caso um pouco diferente. Por quê? Porque quando a gente recebe esses processos, as partes não estão pedindo para o SUS fornecer, né? O que as partes pedem? O uso compassivo. E nesse uso compassivo, a empresa teria a obrigação de fornecer. Todos esses casos que eu trouxe aqui, o SUS teria que pagar. Esse caso não, por quê? Porque não tem nem registro, não tem nem nada, não tem nem preço, não tem nada. E a gente tem recebido muitos casos de polilaminina aqui também,
E eu fico muito preocupada. Agora eu estava mandando mensagem para um amigo meu, falei assim, meu Deus, quem que é esse médico que está receitando a polilaminina? Ele tem noção do que ele está fazendo, teve gente que morreu depois de, né, depois de receber, não, vamos ser bem justos, não está comprovada ainda a, a causalidade entre a morte e o medicamento, né? Mas teve, então eu fico com um pouco de medo. Eu, se fosse médico, não prescreveria, né? Se eu fosse médica, não prescreveria. Mas o que eu tenho feito aqui nos meus processos da polilaminina, eu recebo o processo, eu falo assim, Cristália, que é Cristália, né? Vocês querem incluir esse paciente no uso compassivo? Ela geralmente tem dito que não. Não, eu não quero, porque acho que ficou uma coisa tão. No começo ela até dizia que sim, eu não cheguei a pegar nenhum caso desses. E aí a gente fazia, a gente mandava a Anvisa analisar se, né, se estava preenchendo todos os requisitos. E hoje, geralmente, a Cristália diz que não, não quero mais fornecer. E veja, é uma, é uma prerrogativa da indústria, né? Dizer se quer ou se não quer que a pessoa entre nesse uso compassivo. Não é uma obrigação da indústria de incluir o paciente nesse tipo de uso, né? Mas é um caso muito emblemático mesmo, porque é algo sem evidência científica, a evidência que foi feita é completamente cheia de vieses, né? Vocês viram ali os críticos falando, e é perigoso. Não é só que a gente não sabe se vai funcionar ou não, a gente não sabe se não vai trazer nada muito ruim ali para aquele paciente, né? Bem difícil, uma situação muito difícil. Olha lá, o hino de Maringá. Deveu-se a linda música do Mineiro de Uberaba, médico cardiologista que viveu no Rio de Janeiro. Gilberto de Carvalho, eu não sabia disso, viu? Mais uma intercessão aí. Eu coloco aí aberto aí se alguém quer fazer alguma pergunta para a doutora, aproveitar esse momento aí. Se algum Sérgio, colega aí, fica à eu vontade. queria, não sei se vocês estão me escutando, que eu estou no celular. Doutora Kátia Rabelo. Doutora Ana, desculpa não abrir a câmera que eu estou no celular, senão vai interferir um pouco. Não sei se estão me fazendo, né, escutar. Em primeiro lugar, parabéns, belíssima a sua apresentação. Foi de uma maneira bem concisa, porque é um tema que está sendo estudado há anos. Eu nunca vi uma pessoa trazer de uma maneira tão didática. Parabéns mesmo. A pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora, assim, pela sua experiência, eu não sei se eu estou saindo um pouco do assunto, mas eu gostaria da sua expertise nisso. Porque, pelo que eu vi, vocês estão estudando, estão fazendo modificações assim importantes nesse olhar, né, desses medicamentos, junto à Conitec, de uma maneira científica e jurídica brilhante. Vocês têm feito também, tentado fazer um olhar em relação aos tratamentos com as crianças na parte do autismo? Eu sou pediatra, cardiopediatra, e estou tendo muita dificuldade, que eu trabalho no SUS, na saúde suplementar, porque ao mesmo tempo que eu sou médica, entendo os gastos, sou cooperada de uma grande cooperativa, e estou no SUS também, tento, mas é um dilema muito grande, que as mães agora, não estou falando em termos de diagnóstico, estão tendo alguns exageros, mas eu lido com mães que têm 2, 3 autistas em casa. Então, por mais que ela tenha uma condição econômica, isso está sendo um peso realmente, porque ela tem que largar o trabalho, né, dependendo do grau. Vocês estão com esse olhar que assim, eu achei que além da sua competência jurídica, você tem um olhar para a sensibilidade não só técnica, como humanística. Já está tendo alguma coisa nesse sentido? Uhum. Doutora Cátia, obrigada pelos elogios aí, obrigada mesmo, muito gentil. Então, eu costumo dizer que a judicialização é diferente em cada estado do país, que sai em cada cidade, tá? Eu vou dizer o que a gente faz aqui no Paraná. A gente tem um trabalho bem especial em relação ao autismo, não só na parte de tecnologia, de tratamentos, terapias, né, enfim, como também em relação aos pedidos de canabidiol, que são muitos, né, para autismo.
O autismo é um daqueles casos em que a gente pode dizer que o excesso está prejudicando quem realmente precisa, né? Porque é tanta gente pedindo que não deveria pedir, ou tanta gente que deveria pedir, mas está pedindo mais do que deveria pedir, que aquelas pessoas que aquilo que é realmente necessário está sendo negligenciado. Então, a gente se preocupa muito com essa questão do autismo. E vemos muitos abusos, e aí é aquela bola de neve, o SUS não consegue entregar. Aqui a gente tem um protocolo firmado pelo nosso Comitê Executivo de Saúde e o Estado do Paraná, que às vezes dá certo, às vezes não dá. Se o paciente vem e pede, por exemplo, terapia ABA, não sei quantas horas por semana, a gente entende por bem, por esse protocolo, enviar para o Estado e falar para o Estado, faça o projeto terapêutico singular para essa criança em até 180 dias, e ela vai ter que estar sendo atendida em até 180 dias. Aí, o que a gente faz? A gente dá essa autonomia para o Estado, ou para o município, né, dependendo do caso, para que ele diga do que aquela criança precisa. A gente tem equipes e equipes, aqui tem equipes muito boas e tem equipes que não são tão boas, mas geralmente volta aí o protocolo terapêutico singular bem bonitinho, assim, dizendo que vão ser tantas horas disso, tantas horas daquilo, enfim, e assim sucessivamente, e com isso a gente meio que acaba com o processo, doutora Kátia. A criança é incluída ali dentro do sistema, e esse projeto terapêutico singular, ele passa também por uma nova avaliação da criança, porque tem muita criança que chega lá com diagnóstico de autismo e que não tem autismo. E primeiro, então, é feito uma bateria, né, enfim, de exames e tal, para saber realmente o diagnóstico da criança, e daí depois, se der realmente o diagnóstico, vai passar para essa elaboração do projeto terapêutico singular. A gente tem algumas cidades que não estão bem, tá? Então, a gente pede para fazer o PTS, e eles falam que não vão fazer porque a criança está em 300 na fila, e é uma cidade pequena, por exemplo, né? Então, eu acho que tudo a gente está, assim, olhando, é um problema, acho que mundial. Esses dias eu vi um artigo na Economist falando que outros lugares do mundo também estão com esse problema. É um problema que, não preciso nem dizer, né, que não é só de dinheiro, que não tem, a gente nem tem profissional para tratar todas essas crianças, né? Mas a gente está atento a isso, sim. É um problema de difícil resolução, eu acho. Tá bom, muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, doutora Kátia. Mais algum colega aí quer fazer alguma pergunta aí? Aproveitar a presença aí da doutora Ana. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, Sérgio. Primeiro, boa noite. Obrigado, doutora Ana, pela participação. Assim, fantástico mesmo, né? Apresentou, igual a senhora falou mesmo, um conhecimento técnico de medicina e talvez até maior que muito médico. Né? Acho de tanto de estudar, mas além da parte legal que vocês apresentam, né? Mas a minha pergunta é o seguinte: existe alguma diferenciação nos casos, nos casos entre convênio, né, a saúde suplementar e SUS, porque a impressão que a gente tem é que os juízes são um pouco mais, vamos dizer assim, rigorosos quando a gente trata na saúde suplementar do que quando se trata pelo SUS, fazendo obrigações maiores à saúde suplementar do que quando é o SUS. E uma outra segunda pergunta complementando sempre há uma consulta a alguma câmara técnica, ou a Conitec, ou alguma outra serviço desses de apoio, porque muitas vezes a gente também tem essa impressão, sabe, que o juiz tira aquela decisão da cabeça dele e pronto. E muitas vezes a gente vê paciente, igual a senhora falou, né, nos casos de autismo, no caso de canabidiol, que não tem indicação e chega ali com uma obrigação judicializada de oferecer aquele tratamento, e muitas vezes o médico discorda daquele tratamento, apesar de estar sendo obrigado a oferecer aquele tratamento lá. Sim, obrigada, doutor Marcel. Então, pelo tema 6 e pelo tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, existe a obrigatoriedade de que, pelo menos contra o SUS, tá, o juiz mande o processo para uma análise técnica. A gente só pode decidir sem análise técnica hoje, se for um caso muito urgente.
E aí a gente pode pensar numa emergência médica somente, tá? Para medicamento, muito difícil isso acontecer. Eu acho que aconteceu uma vez um medicamento de uma. Eu acho que era alguma coisa tipo uma púrpura, assim, que precisava. Eu posso estar errada, tá? Que precisava, tipo, em 24 horas ministrar o medicamento. Eu posso estar errada, não me lembro. Então, num caso de extrema urgência, a gente pode postergar essa análise técnica. Não significa que ela possa, que ela possa deixar de existir, ela tem sempre que estar lá, tá? E a orientação na saúde suplementar é a mesma coisa, tem que passar por análise técnica, pelo Natijus, ou por um perito, ou pega uma nota emprestada, se já tem uma determinada tecnologia, que já tem uma nota técnica, a gente junta no processo e fala, olha, o caso é praticamente o mesmo, né, em algumas situações bem específicas, então a gente segue esse posicionamento aqui dos técnicos, e que sabem avaliar a tecnologia em saúde. Eu sei que acho que tem muito juiz que ainda decide sem essa análise técnica. Não deveria estar fazendo isso. Mas eu sei que tem. Está errado. Tá desobedecendo o tema. E com relação ao maior rigor, né, digamos, ao fato dos juízes e juízas serem mais, deferirem mais coisas, né, quando se trata de saúde suplementar, isso acontece mesmo, existe uma mentalidade, né, e eu nem sei dizer se não é certa, enfim, eu sei dizer que a gente tem dois sistemas coletivos que precisam estar em equilíbrio, mas sim, ainda existe um viés dos juízes de que se está pagando, deveria então fornecer praticamente tudo, né? A gente vê casos de home care, assim como a gente vê abusos de operadoras, né, em relação a negativas, a gente também vê os abusos dos pacientes, que home care é um caso clássico, assim, de que as pessoas querem que haja um cuidador, aí tem que dar o cuidador, aí eles vêm no processo, eles falam assim, não, essa cuidadora tá deixando o copo em cima da mesa, eu quero outro cuidador, entende? Então a gente vê que tem esses abusos. Eu tinha pensado em outra coisa para falar, mas enfim, cada um tem, vocês podem ver que a lógica para deferimento é mais ou menos a mesma na suplementar e na pública, né? Então deveria seguir mais ou menos o mesmo critério. A diferença é que a saúde suplementar acaba que tem um rol um pouquinho maior do que na saúde pública. Então, mas eu ia falar outra coisa, deixa eu tentar ver se eu me lembro. Não vou lembrar agora, enfim. Não sei se respondi, doutor Marcelo. Ah, lembrei. Quando chega a ordem para vocês cumprirem, vocês veem que nem é o caso, né? Isso que eu ia falar agora. Isso chega muito. Quando a gente manda para análise técnica, dependendo do NAT ou do perito, ele vai chegar e vai falar, olha, eu preciso de tal e tal exame porque esse diagnóstico está estranho. E às vezes eles falam, olha, juíza, o diagnóstico não condiz com os documentos que foram apresentados. Então, eu não vou opinar pelo deferimento desse medicamento. E se por acaso chega uma decisão para vocês cumprirem, vocês não foram os que prescreveram, acham que não tem que fazer aquilo, porque a ordem judicial ela não vai contra o médico, né? Vocês já receberam ordem contra médico, assim? Ela vai contra a operadora ou contra o SUS, né? Muitas vezes a gente está envolvido naquele esquema, né? Esse que é o problema, né? E às vezes você faz parte, né? Porque você acaba que no final você está sendo o executor daquele procedimento ou daquela terapia, né? Então, assim, eu entendo que legalmente você está envolvido ali. Se você executa uma terapia ou um procedimento que realmente está mal indicado ou que não foi bem colocado, não foi bem detalhado, enfim. Sim. Aí eu acho que vocês também podem contar com uma ajuda, talvez, do Comitê de Ética e dos hospitais para que eles respaldem vocês, né? Para não fazer um determinado procedimento que vocês acham que não é bem indicado. Acho que isso está na liberdade do ato médico de vocês. Então, e aí eu também, com todas as ressalvas possíveis, porque eu sei realmente que
vocês podem se colocar numa situação difícil perante o juiz, porque não vou ser eu que vou ser a juíza do caso. Eles podem ter uma juíza louca que vai falar assim, poxa, mas ele não podia ter descumprido a minha decisão, tá? Mas aí, qual que é a situação? Se vocês receberem essa ordem, vocês estiverem cumprindo ela por vocês estarem vinculados a uma determinada operadora, falem com a operadora para a operadora levar isso para o processo. Se vocês estiverem enquanto membros do SUS, né, integrantes do SUS, falem com a procuradora ali do processo, né, ou enfim, o gestor do hospital, da clínica, vai ter algum contato, né, com a regulação, alguma coisa assim, e vai poder também munir a advocacia desses elementos para poder levá-la para o juiz. Eu vou afirmar 100%, com 100% de certeza que o juiz vai ouvir? Não vou, tá? Então, em último caso, eu acho que vocês podem pedir um relatório do corpo médico, do comitê de ética e juntar no processo. Não vamos fazer, tá? E às vezes a juíza vai poder falar, o juiz não pode falar, mas ele pode, às vezes ele vai falar, né? Façam de qualquer jeito. Aí nem sei o que faz numa situação dessas. Você não sabe, imagina a gente que está na ponta, hein? A medicina, a gente que vê só de longe, a gente não tem noção de tudo que pode acontecer para vocês. Eu, cada vez que falo com o médico, eu me surpreendo, porque são muitas situações delicadas, né? E é um dilema mesmo. Eu acho que essa insegurança que vocês têm em relação... A pandemia do Covid aconteceu muito isso, né? Teve muito disso, né? Chegava as judicializações e manda-se cumprir, né? Internações hospitalares, etc. e tal. E terapias, né? Assim, ao longo do tempo foram provadas aí, talvez sem nem muita evidência científica, né? Num caso de urgência, né? Que virou uma urgência global, né? Vamos dizer assim. Mas isso aconteceu demais, né? Muita internação, e é igual a senhora falou, né? Você está tirando recurso de atendimento de outra pessoa, seja na saúde suplementar ou pública, né? Isso aí não importa, né? São recursos, né? Alguém está sempre pagando por isso aí. Mas aconteceu muito, né? Eu vivi muito isso aí também. Acredito que outros colegas também viveram. Sim. A Débora falou que pelo Código de Ética vocês não podem ser obrigados a fazer algo com que não concordam, é verdade. A liberdade do ato médico, né? Ana, boa noite, é Luiz Fernando, tudo bom? Boa noite, doutor, tudo bem? Obrigado aí pela disponibilidade, acho que pela clareza da apresentação também, que foi sensacional, de uma forma simples, abordou um tema que para a gente é extremamente complexo. Qual que é a visão sua e da justiça também, que muitas operadoras, sejam elas uma cooperativa ou operadora tradicional, que o médico que é vinculado a essa operadora, ele é punido por solicitação de procedimentos, de judicialização de procedimentos que o médico solicita. Muitas vezes ele não solicita, mas acaba que o cliente consulta com ele não solicita, vai num outro colega que não é vinculado a esse plano de saúde, e ele solicita, e isso é judicializado. Qual que é a visão da senhora em relação a isso? Quando o médico é punido pela própria operadora, por exemplo. Isso. Por solicitar um procedimento que foi judicializado. Tá. Essa é uma questão polêmica, né? Tanto para o Sistema Único de Saúde como para a saúde suplementar, porque envolve a obediência a um determinado sistema no qual o médico está incluído e a liberdade do ato médico, por outro lado, que está lá enfim, é um dos princípios da profissão de vocês. Se eu não me engano, tá? O CFM prevê, ele sempre vai dar guarida para os médicos. Sempre vai falar que desde que haja... desde que vocês prescrevam de uma maneira adequada, respaldado por evidência, né? Enfim, não saia ali do dever de vocês vão poder prescrever o que vocês bem entenderem, ainda que vocês estejam
vinculados a um determinado sistema. Então, eu acho que eu sou uma defensora do ato médico bem fundamentado. Essa é a minha opinião. Ainda que você esteja dentro de um sistema de saúde que tem normas e que devem ser obedecidas, você precisa... Eu sou da opinião de resguardar mais a liberdade da prescrição, desde que uma prescrição adequada. E veja, e tanto isso é verdade que os próprios julgados do Supremo Tribunal Federal permitem essa prescrição fora da regra, né? Inclusive, obrigam as operadoras e o Sistema Único de Saúde a prescrever, a fornecer determinadas coisas que, em princípio, estariam fora das regras. Então, indiretamente, a gente pode entender que essa liberdade deve ser preservada e ela tem um peso maior do que as normas do sistema, tá? Mas essa é uma discussão vai ter gente que vai dizer, não, se você está no Sistema Único de Saúde, você não pode sair daquilo. Em São Paulo, o médico é proibido, tá? Não concordo com isso. Médico de operadora, proibido. A gente sabe que existe. Mas os próprios julgados já acabam indicando que não pode haver punição por esse tipo de prescrição. Perfeito. Obrigado. Imagina. Mais algum colega quer fazer alguma pergunta aí? São muitas coisas, né? Então, acho que podemos encerrar aí, né, doutora? Agradecer aqui em nome dos cooperados da FENCOM, tá? Foi muito bom. Eu falo, dá gostinho de querer aprofundar mais, né? E ouvir mais as senhoras sobre esse tema tão importante aí na nossa atuação como médico, tá? Muito obrigado a todos aí pela participação. Alguém mais ninguém, algum comentário? Só palma? Então tá bom, palma. Quer ver um jogo agora? Então tá bom. Gente, eu estou à disposição.